Bem-vindos ao Cérebro Pod, o seu podcast de mentes inteligentes. Eu sou a Jaxiossi. Eu, Luiz Augustus. E estamos aqui para mais um episódio especial para dividir conhecimento com vocês. Hoje temos a honra de receber uma convidada que, olha, eu assisti a palestra dessa mulher, eu fiquei chocada, senhor Luiz. Você vai gostar do que ela tem para dividir. Boas referências, você me Porque falou. a querida começou a vida dela psicóloga e aí ela migrou. E ela é simplesmente a mulher do recrutamento. Eu vou colar na dela com força para aprender tudo o que eu puder. Natália Agostinelli, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui. Deixa eu passar aqui para... Não, você vê que esse braço comprido... Chega aqui, né? Rápido. Gente, a Nath é simplesmente, assim, referência em recrutamento. Ela faz a diferença. Ela tem a Etos, né? A Etos. Que hoje presta serviço para várias empresas. Inclusive, adoraria ter essa consultoria lá na minha. E faz um trabalho, assim, excepcional de recrutamento de time. Nath, queria muito que você dividisse um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Como que você virou essa mulher de hoje? Porque, né, somos uma construção, né, de muitos passinhos. Muitos. E graças a Deus, né, que a gente tem a possibilidade de ser muito melhor ainda. Sim. Mas eu comecei minha carreira muito cedo, falando da vida profissional, né? Comecei com 15 anos, cobrando cheque sem fundo. E aí eu falo... Tem uns aí. Não, você sabe que hoje em dia é engraçado porque quando eu falo isso nas salas de aula, antes todo mundo sabia, né? E agora a turma mais jovem, eu falo, quem aqui já assinou um cheque? Ninguém levanta a mão e fala, realmente? Já faz tempo, né? Já faz tempo, né? E eu sempre fui muito apaixonada por pessoas, sempre fui muito ligada em relacionamento, sempre gostei. Que signo você é? Gêmeos. Geminiana. Igual eu também sou Que muito... dia? Eu sou apaixonado por pessoas também. Você é. Que dia? No normal. Agora, por mim, ninguém tá apaixonado. comigo. Mentira. Esquece, isso Eu é meu sou sucesso. 8 de junho. Eu sou 3. Ai! Pertinho. Que gostoso! Eu gosto desse Fazer climinha. aniversáriozinho todo mundo. Vamos, festa dos geminianos. Acho Menino chique. fala muito, né? E gosta de relacionamento e comportamento. Não, eu na fila do pão ali, esperando pra sair, já faço amizade, já troco contato. E aí eu entendi que era isso que eu queria da minha vida. Eu queria trabalhar com gente, mas não tinha ainda muita noção do que era isso. Bom, nem lembro mais do ano, mas quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar, já faz tempo, né? Fui trabalhar numa holding grande de transportes, e aí eu era do fiscal, me chamaram pra área fiscal, e eu sou psicóloga, né, de formação, mas nessa época eu ainda fazia administração, e aí eu tinha certeza absoluta que exatas não era o que eu queria da minha vida, não ia, não conseguia. Tipo infernal. Era. E aí eu fiz muita amizade, colei no RH. Na hora que eu vi o trabalho do RH, eu falei, gente, eu quero fazer isso na minha vida. E aí fiz muita amizade com o pessoal do RH, até que eles me convidaram para ser do RH. E aí eu já fui fazer psicologia. E eu queria muito fazer as duas coisas, né? Clínica e RH. E eu fiquei um período na clínica, não foi muito tempo, mas eu entendi que RH era o que mais mexia com o meu coração. E aí minha trajetória começou aí como assistente, fui assistente, analista, fui gerente, fui coordenadora, fui head, fui diretora de RH. As últimas empresas que eu trabalhei foi o G4 Educação, que é uma referência hoje, escola de negócios no país, né? Mas eu entrei no G4, tinha 20 pessoas, eu fui o primeiro RH de lá. Saí de lá com mais de 300 pessoas em 2 anos. Então, saí de 20 para 300 em 2 anos, imagina, né? Foi muito suor e sangue, mas foi... Gerir. Mas você sabe que eu acho que eu gosto tanto de gente que não foi uma coisa tão pesada assim. Acho que a gente criou um clima ali, era um começo de uma história. Você entrou pra trabalhar no RH quando? Entrei. Quando foi a data? 2020. 2020. Até hoje? Mudou? O que você acha? Não, até hoje que... No RH, na minha carreira? Entrei em 2005, 2004. 4. Por aí, 2004, acho. 20 anos, O que você acha que mais mudou? Mudou tudo. Antigamente, o recrutamento e seleção, por exemplo, as pessoas elas se sentiam muito importantes quando você convidava alguém para fazer parte de um processo. A pessoa ficava nervosa de fazer parte do processo, né? Entregava currículo, nossa, se alguém me chamou para uma entrevista. Hoje as pessoas elas não dão mais esse valor. Na verdade, o mercado mudou completamente. Eu falo que antes era assim, a empresa escolhia quem ela queria que ela queria trabalhar com ela. Hoje não. As pessoas escolhem onde elas
querem trabalhar. E muitas empresas não entenderam que isso mudou. Então, mudou completamente. O poder de decisão entre empresa e candidato mudou completamente. O jeito que você trata o processo seletivo mudou completamente. Antigamente, a gente colocava todo mundo numa sala, né? Não sei se vocês lembram disso. Colocava todo mundo, fazia dinâmica, fazia... Hoje, as pessoas se sentem ofendidas. Esses dias, um cliente meu, um cliente me ligou e falou, Nath, ele tem uma empresa grande. Ele falou, eu quero trazer a Ethos pra cá. Eu tenho uma consultoria super famosa, uma das mais famosas do Brasil. Ele falou, eles não querem mais perguntar a idade das pessoas. Diz que é ofensivo perguntar a idade, então não dá para trabalhar com eles mais. Né? Olha que nível a gente chegou. Nossa, que sensibilidade, hein? Se eu tenho um paciente e não saber a idade dele? Pois é. Fala, cara, e como é que eu faço? Assim, diz muito sobre os... Isso, hein? Que loucura. Diz muito sobre os valores também da empresa, né? Sobre o que a empresa prega. E é a cultura da empresa, né? E aí, eu acho que essa é uma questão e a outra é dentro da empresa. Então, como que a gente lida com cultura, como que a gente lida com a própria liderança, com gestão de pessoas. Antes, a gestão era muito by the book, era muito comando-controle, né? Hoje já não é mais. As pessoas, elas estão muito mais ligadas em propósito. E como líder, você precisa entender o que faz parte da vida dessa pessoa. Se você não conecta com a pessoa, ela dificilmente vai olhar para você como um líder. Então mudou, tudo mudou. E aí você trabalhou lá no G4, deu esse super crescimento, e aí você decidiu abrir a sua? Não, aí eu fui, na verdade, sim e não. Eu saí de lá em 2022, eu tava muito cansada, foi um trabalho delicioso, mas que eu entendi que tinha dado time da minha vida e eu precisava respirar e entender para onde é que eu ia, né? A gente precisa assumir o final dos nossos ciclos, que é tão difícil, né? Porque às vezes a gente gosta tanto e insiste, né? E aí nesse momento eu quis começar a consultoria, mas eu recebi uma proposta. Eles me indicaram para uma outra empresa, para a Thie Von Hatt, que é o maior escritório de arquitetura corporativa da América Latina, e eu assumi a diretoria de lá. E eu fiquei alguns meses, aí eu falei, não, meu propósito não é esse, meu propósito é outro. O que eu faço em um lugar, eu posso fazer em vários, com a consultoria. E aí a Ethos nasceu o ano passado, ano retrasado, esqueci que virou o ano. Equipe, né, eu era sozinha, comecei de um jeito muito... Até muito... Intuitivo, talvez. Mas acho que muito simples. Eu queria fazer aquilo de um jeito menor, eu não imaginava que ia crescer tão rápido. Então, nós ainda não temos 2 anos, mas nós já atendemos quase 100 clientes nesse período. Legal. E nossos projetos de cultura, de gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança, têm tomado uma proporção muito maior. A gente tem um time de 10 pessoas na Ethos. Então, basicamente, esse é um pedaço da minha trajetória. O que a Ethos especificamente faz, assim? Eu quero que a gente entre no detalhe realmente do que você oferece, porque o seu conhecimento é muito extenso. A Ethos é uma empresa totalmente voltada para a gestão de pessoas e no portfólio a gente tem os projetos de cultura organizacional, porque na minha trajetória eu entendi que hoje em dia estava na moda falar sobre cultura, né? Mas pouca gente realmente tem um case de cultura para contar. Fala, me conta, o que você fez, né, sobre cultura? Porque todo mundo sabe o conceito, todo mundo fala, cultura é importante por isso, isso e isso. Mas me mostra o que você fez, porque na prática é difícil pra caramba, gente. É difícil, é como você fazer um autoconhecimento, não é difícil? Qualquer coisa é muito difícil. É muito difícil. Então, eu comecei a trabalhar a cultura de um jeito muito padronizado quando eu era de RH e eu entendi que não era assim que funcionava. E aí os meus erros e os meus acertos enquanto RH, até com as consultorias que eu contratava, me deram muito know-how para entender como que eu ia trabalhar isso. Então, a gente trabalha a cultura de um jeito muito alfaiatado, muito. A gente tem 4 pilares dentro de cultura, que o primeiro é diagnóstico. Eu falo que é que nem quando a gente vai no médico, você conta o seu diagnóstico e aí o médico pede os exames para ter clareza de qual é a situação atual. Para você tratar. Então, primeiro a gente faz o diagnóstico, é uma percepção com todo o time. Eu não trabalho cultura só com os donos da empresa, ou com quem é C-level, ou com os diretores. Eu vou na base. Então,
quero saber qual a percepção do time sobre aquela empresa para poder desenhar biotipo e trabalhar isso com a visão dos donos, enfim. Aí a gente olha e fala, ó, tá discrepante aqui ou aqui. Você tá achando que é uma coisa, mas as pessoas estão achando que é outra, né? Então a gente chama isso de diagnóstico. Depois a gente vai para definição. Beleza, agora a gente tem o desenho, tem a foto. Para onde é que a gente quer ir como empresa? Ah, eu quero, todo mundo fala isso, né? Ser referência no segmento, por exemplo. Tá bom, e aí eu sou muito provocativa, todo o meu time, a nossa metodologia é muito provocativa de... Me diz o que é ser referência para você. Como é que você sabe se você é referência ou não? Quais são os aspectos que evidenciam que você é referência nisso, né? Então, estou dando um exemplo, mas tem vários. Aí a gente vai para essa definição que é, tá, se a gente quer alcançar isso, então a percepção do time é essa, qual que é o plano que a gente precisa traçar para sair do ponto A e chegar no ponto B. A gente chama isso de definição. Aí a gente vem pro terceiro pilar, que eu chamo de disseminação. O que é isso? As pessoas responderam a pesquisa lá atrás. A gente desenhou para o time um código de cultura baseado na percepção deles, na onde a empresa quer chegar. Então, esse código de cultura a gente precisa apresentar para o time e aí é que a gente dá o protagonismo para a equipe, porque eles ajudaram. Falou, esse documento aqui a gente fez, mas é baseado no que vocês responderam. Então, agora eles sabem que empresa é essa, qual que é a percepção de todo mundo. A gente mostra basicamente coisas, 3, 4 pontos de melhoria, né? E também aqueles pontos que são fortes na empresa, como as características que têm um grande potencial. A gente chama isso então de disseminação. Agora, todo mundo está na mesma página. Você dissemina a informação para todos. Para todos. Quem nós somos, para onde nós vamos, quais são os comportamentos que a gente precisa, porque todo mundo coloca assim, né? No código de cultura. Um dos meus valores é ética. Tá bom, o que é ética para você? Porque o que é ética para você, não necessariamente é para você, não é para mim. Então, a gente escreve quais são os comportamentos que evidenciam. E a gente chama isso de código de cultura. Cara, olha aquilo, que loucura. Você estava falando um negócio, eu estava aqui normalmente viajando, né? Mas pensando no Brasil, né? A época do Enéas, ele teve essa ideia de passar a Constituição para todo brasileiro. Ter noção e participar da Constituição para saber para onde o Brasil está, o que o Brasil é. Mas aqui a Constituição foi criada também para alguns, né? E aí, assim, mas para formatar que eles conhecessem... Mas que todo mundo tivesse consciência das regras, né? Das regras. Cara, e... Você vê como que passou por louco. É uma organização zona, mas para organizações é o que precisa acontecer. É o que precisa acontecer. Até a gente perde da nossa cultura, na verdade. O próprio Brasil. Total. E tem que ter uma cultura mesmo para você se enquadrar. Se o norte-americano, ele vê a cultura dele, o inglês, ele vê a cultura dele, assim... Ele sabe exatamente quais são os códigos. Exatamente, a cultura tá ali. Esse é um slide que eu passo pro time para falar de cultura. Eu coloco a imagem, por exemplo, da Rainha Elizabeth. Eu falo, que país é esse? Aí as pessoas falam, Inglaterra. Quais são as características da Inglaterra? Eles são pontuais, eles são isso. Bom, isso a gente chama de ritual de cultura. Então, na disseminação, eu uso justamente esse exemplo. Nem foi combinado, ó. Mas você vê, você vê como é, né? Muito legal mesmo. E aí você ia falar o quarto pilar. E o quarto é o fortalecimento. Agora nós já temos a disseminação, a gente começa com clareza os rituais. Então, eu faço aniversário antes do mês. Por que você faz aniversário antes do mês com o seu time? Geralmente eles falam, para engajar a equipe. Tá, mas onde está isso ligado no seu código de cultura? A gente tem um valor que diz isso. Então, fala para as pessoas, olha, a gente tem esse valor e esse ritual é por causa disso. Senão as pessoas, elas não criam esse vínculo. Esse laço, né? Então, elas precisam entender. Então, quando a gente tem os rituais, a gente precisa mostrar pro time por que a gente tem esses rituais. E aí, eu começo a medir isso. Agora, eu já tenho métrica suficiente para poder comparar como eu era e como eu estou. Ou como eu estava e como eu estou. E aí, a gente chama isso de fortalecimento e sustentação da cultura. Que é o acompanhamento, é olhar os rituais, é entender o que faz sentido pra gente, o que não faz sentido. Esse é um produto que a Ethos praticamente é o core do negócio. E aí surgiu, então, bem no começo ainda, o recrutamento e seleção. As pessoas têm muita dificuldade e eu já trabalhei bastante tempo com recrutamento e seleção. Eu contratei muita gente. Tu já fazendo a conta? Gente, eu não sei exatamente, mas assim, fácil mais de 3 mil pessoas eu já contratei. Meu fácil. Deus. Nossa. Fácil, assim. 20 anos, imagina. Com uma cutis, amor. Dando aula.
Em diversos tipos de processo. Diversos. Já contratei caminhoneiro, pizzaiolo, diretor de grandes empresas, tudo. Em processos muito distintos, assim, de RH? Você fala assim, Totalmente diferente, contextos totalmente diferentes e outros com complexidade totalmente diferente no mesmo contexto, assim, uma coisa meio louca, porque isso tem a ver com a cultura. Tem empresas que são... Ele não tá nem aí. E tem empresas que são muito focadas em trazer pessoas que têm match cultural. Ela faz o desenho da cadeira, mas de hard skill, ou competência técnica, competência comportamental, né? Hard skill, soft skill. Mas olha muito mais para a cultura do que para isso. Menina, é tanta pergunta que eu tenho na minha cabeça. Eu imagino que, por exemplo, quando você vai fazer essa parte do diagnóstico, você já detecta muitas coisas. Nesse processo, você detecta pessoas que não são um perfil? O que acontece nesse caso? Troca? Tenta consertar? Eu não tenho poder nem de veto, eu não tenho muito poder, né? O que eu posso fazer é mostrar, eu sempre mostro. Geralmente eu provoco, quando eu entendo que, principalmente quando é alguém de liderança, eu provoco. Geralmente o dono da empresa, né? O CEO, eu provoco para que ele pense se essa pessoa é a pessoa certa. Geralmente eles entendem. Quando não entende, aí eu sou clara. Falo, olha... Essa pessoa tá te atrapalhando. Tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Tem um monte de gato gordo que tá ali porque tá ali faz tempo. Sofre muita resistência? Muita. Principalmente as pessoas que têm um vínculo afetivo, porque acha que tá na empresa. Ele fala assim, mas ele tá comigo desde o começo. Aí eu falo, olha, então ao invés de demitir, promove pro mercado. Né? Chique! Chiquíssimo isso, amei! Eu perguntei isso porque eu presto... Eu vou usar. Eu amei. Presto um serviço para a polícia que é dentro do departamento de tomada de decisão. Mas é bem isso. Eu vou lá, mostro com métrica, lá com um eletrocefalograma, a atividade cerebral de alguns caras do esquadrão, tanto que estão afastados e quanto os de ponta lá, que eles falam que vão tomar decisões. E tem uns que você fala, cara, aquele cara ali, tipo, não serve para você. E esse sim, mostra a métrica pro cara. Falo, olha, tem tal atividade cerebral dele aqui, não está funcionando em determinado momento. E várias vezes. Então ele não tem atividade cognitiva para estar ali naquele momento. E o cara fala isso assim, ó. Tipo, pô, mas eu gosto dele. Falei, cara, muito bom. Aí, se você gosta dele e ele matar o batalhão, tá legal. Tá tranquilo. É sobre isso. Mas duro, né? Porque aí você tá com a métrica, você mostra pro cara e talvez fica naquela resistência de tipo... Mas eu faço um combinado, antes de começar o projeto oficial, eu falo, olha, eu vou falar um monte de coisa que você não vai ficar feliz, que você não vai gostar. Tá tudo bem pra você? Porque se você não for o principal promotor disso aqui, você tá gastando dinheiro, não vai adiantar. Não, é bem isso. Então, eu chamo isso de sensibilização. Eu faço isso com o time também. Antes de começar o projeto, antes de começar a palestra para poder... Porque antes de soltar um formulário qualquer, eu junto todo o time nas empresas, chamo todo mundo, e eu faço uma palestra, uma sensibilização. Eu explico para eles o que é cultura. Eu falo sobre o protagonismo. Eu falo que antes da gente entender sobre cultura na empresa, a gente precisa entender quem a gente é. Qual é a nossa essência? Por que você trabalha aqui? Como você é visto pelas pessoas que trabalham com você? Porque senão eu não consigo fazer isso como empresa. Eu preciso fazer isso com o indivíduo primeiro. E aí eu faço com o indivíduo, depois que eu levo para essa reflexão, então quando a gente tá junto aqui, vira um organismo. E aí eu sou conhecido no mercado pelo que eu faço aqui. E aí eu levo primeiro, aí eu falo, e o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente falou agora? Agora a gente vai desenhar o nosso biotipo para entender onde a gente pode performar melhor. Né? Então, é isso. Muito interessante, cara. Yeah. E, por exemplo, eu imagino que, assim, uma coisa que eu sempre pensei, principalmente depois que eu comecei a ter negócio. Cada negócio, ele sempre é um reflexo da pessoa que toca, né? E eu imagino que nesse processo você também leve feedbacks para C-levels e, enfim, empreendedores de coisas que a pessoa precisa realmente ampliar a visão e entender que não funciona. E eu imagino que neste momento também você deva receber alguma resistência, não sei. Muita. Mas eu tenho uma coisa a meu favor. Eu crio muito, muito vínculo com as pessoas. Então, elas criam uma relação de confiança comigo boa. E com o meu time também. Porque a gente realmente espelha no nosso time aquilo que é nosso, né? Eu tenho um cliente que ele fala, impressionante, eu falo com o seu time, parece que eu tô falando com você. Eu falo, graças a Deus que eu tô fazendo... Essa relação empática mesmo entre todos?
Sim, a gente consegue fazer isso, mas com muita consciência do que a gente está fazendo, né? O tempo inteiro lembrando sobre isso. Mas mesmo assim tem resistência. Eu tenho clientes que não aceitaram, poucos, mas que não aceitaram. E eu deixei muito claro. Olha, o nosso trabalho não vai ter o resultado que a gente espera porque você não aceita. Mas tá tudo bem, a empresa é sua. E assim, comportamento igual, resultado igual. Não adianta você querer ter um resultado diferente na sua empresa se comportando da mesma maneira, né? Sim. Gera um termo e manda ele assinar. É verdade mesmo, tô brincando. Dou a métrica, gera um termo e fala, tudo bem, mas tá aqui, ó, só assina aqui, ó. Documentado que a cagada é quem tá fazendo é você. A minha parte ali eu fiz, ó, acabei de mostrar pra você que vai dar problema. Nath, como que a gente monta um processo de recrutamento pertinente ao que a sua empresa precisa? Depende da empresa, tá? Eu vou falar de modo geral. A primeira coisa que a gente tem que fazer e que a gente faz com os nossos clientes é entender sobre o negócio desse cliente. Porque, por exemplo, eu tenho um cliente que a empresa dele é uma empresa que está tracionando muito rápido, está crescendo muito e numa velocidade muito acelerada, assim. E ele é um cara que ele não quer. Ele falou, Nath, eu detesto gente que deu 6 horas cai a caneta. Não quero. Então, esse é o perfil dele. Para eu poder trazer alguém, ele tem uma vaga de C-Level. Para eu trazer um C-Level para ele, tem que ter alguém que tem que ter um pensamento muito próximo ao dele. Mas não precisa ser igual. Porque se for igual demais, não gera conflito. A gente cresce num ambiente de conflito. Então, interessante isso. Tem que pensar como é que a gente faz isso. E aí, o que eu faço? Eu combino com ele o que a gente chama de funil do processo seletivo. Quais são as etapas? Então, a primeira etapa, qual que é o topo do meu funil? O topo do meu funil é candidato que vai se inscrever pelo Google, pelo LinkedIn, pelo não sei o quê. Beleza. A segunda etapa, a gente vai fazer um screening. Então, nesse cliente especificamente, que eu acho que funciona para todo mundo, tá? É você fazer um mínimo de perguntas ali para filtrar se essa pessoa eu quero presencial. Não, para mim tem que ser híbrido, não sei o quê, porque agora hoje em dia tem, né, isso muito forte. Muita gente não quer mais presencial. Mudou. Isso também é uma coisa que mudou pra caramba, né? Uma turma não quer mais trabalhar dentro das empresas, eles querem trabalhar em casa. E tá tudo bem, tem para todo mundo, né? Sim. Então, a gente olha, não aceito o PJ, a empresa é PJ. Então, a gente já filtra aqui, faz o screening. Aí, a gente tem uma outra etapa, que é uma etapa de entrevista. Aí, essa é o meu time que faz. É entrevista muito baseada em comportamento passado. Sempre o comportamento, a gente entende que assim, ou na maioria das vezes, né? Comportamento passado prediz comportamento futuro. A gente chama isso de entrevista por competência. Então, por exemplo, se comprometimento é um tema importante, você trouxe isso no seu discurso. Eu quero pessoas comprometidas. O que é comprometimento para você, Jaque? Me explica, me fala o que é comprometimento. E aí você vai trazer evidências desse comportamento de comprometimento. E aí eu crio perguntas sobre isso para poder fazer nesse momento da entrevista. Aí eu já entendo se essa pessoa tem um fit mínimo ali ou não. Que tipo de perguntas, por exemplo? Por exemplo, é uma empresa super inovadora. Super inovadora. Aliás, vou fazer o contrário. Uma empresa super conservadora. Empresa conservadora que eu tenho que trazer uma pessoa de marketing. Que ela provavelmente vai ter dificuldade de trazer ideias muito inovadoras. Se é uma pessoa que se frustra muito fácil com isso, então eu pergunto para ela, conta para mim um exemplo de uma empresa que você trabalhou, que você criou um projeto que era excelente a ideia, mas que não foi aceita. Aí ele fala alguma coisa, como que você sentiu? O que você sentiu? Olha, isso é legal, hein? Como que você lida com isso? Traz para mim um exemplo de alguma coisa que te deixou muito desconfortável, que vem na sua cabeça. E aí a gente começa a entender, né, como que ele lida com isso. Ele fala, eu entendi que para mim, para a empresa não fazia sentido, eu demorei, mas fiz o projeto, mas não casou, para mim tudo bem. Mas aí você vê, né, se o cara fica muito frustrado ou pouco frustrado, ou quanto ele lida com essa... Percebe como não é competência técnica? Sim. Não é. No fim do dia, a gente contrata por competência técnica e demite por comportamento. Desligamento sempre é o comportamento. Sim, comportamento.
Sempre comportamento. E aí eu vou investigando isso, e aí tem a parte técnica, lógico, mas a gente pergunta muito baseado em coisas básicas, para depois ele faz uma entrevista. Então, dentro do funil, a gente tem a outra etapa aqui, que aí é uma entrevista com o responsável, requisitante da vaga. Eu gosto muito de colocar, por último, um case. Então, por exemplo, das minhas equipes, todo mundo que, ou pelo menos quase todo mundo que eu contratei nos últimos anos, eu explicava, falava, olha, no próprio G4, eu tenho uma equipe com 3 pessoas, eu estou aumentando esse time e eu tenho um onboarding bem desenhado, eu tenho recrutamento e seleção que atende todas as áreas e eu preciso ter uma área que atenda mais áreas. Então, por exemplo, eu quero criar um projeto de BP, de Business Partner aqui dentro da empresa. E eu queria que você me ajudasse nisso. Então, eu te peço um case. Você tem que me apresentar em 10 minutos. Eu te dou 2 dias para você montar esse case, mas você me apresenta em 10 minutos. Como que você resolveria isso? Eu consigo entender a sua linha de raciocínio, como que você dá, por exemplo, eu sou muito ligada a detalhes. Se a pessoa faz qualquer coisa, um PowerPoint de qualquer jeito, fala, não vai dar certo para trabalhar comigo. Fez de qualquer jeito. Agora, se ele colocou um pinguinho ali que tu falou, por que você colocou isso aqui? Porque isso tem a cor de não sei o quê. Eu falo, essa pessoa é atenta a detalhes. O gestor, ele é treinado em algum momento por vocês para fazer essa última etapa, por exemplo, de Depende seleção? Depende do cliente. Se a gente percebe que ele não tem Expertise. aí a gente nem faz, na verdade. Mas, por exemplo, uma vaga de C-Level, eu sugiro que faça. Quando eu coloco essa sugestão, geralmente os clientes gostam bastante de entender o que... Eu dei 2 cenários, esse meu cliente recente, eu dei 2 cenários de problema para o C-Level dele, para os candidatos. Um, que ele tem que faturar tantos milhões e ele precisa criar uma estratégia de marketing para isso, com 3 pontos, né? E outra, que ele tem que aumentar o faturamento mensal em tantos %. O que ele faria neste cenário? E aí o cliente falou, Nath, foi maravilhoso para mim, porque além de entender a linha de raciocínio, eu vi que ele tinha muita sinergia. Eu vi o cara apresentando e falei, poxa, eu me vejo trabalhando com essa pessoa. Então, a gente coloca essa como a última etapa do funil. E tem algumas empresas que ainda fazem uma rodada de fit cultural. Escolhe 3, 4 pessoas para chamar esse candidato para bater para fazer parte de uma rodada de fit cultural, de conversar sobre cultura, entender se essa pessoa tem realmente match com a cultura da empresa. O senhor fala muito sobre gestão, gestor. O que o cérebro de um gestor precisa ter? Que pergunta Característica. difícil, hein? Assim, característica. Se a gente fosse falar de 3 características pontuais, assim, que o cérebro de um gestor precisa ter. Porque muita gente fala assim, eu sou o gestor de X, daí você vê que não tem características de gestor. Eu acho que a primeira coisa é essencial gostar de gente. Se eu tenho um gestor que não gosta de gente, e eu já vi muito isso, ele tá ali porque ele quer o status de gestor ou porque ele quer o dinheiro, teoricamente, de um gestor, sendo que ele poderia ser um especialista e praticamente a ganhar igual, né? Mas muito pelo status, pelo ego de ser gestor, mas não tá nem aí para as pessoas. E o principal objetivo de um gestor tem que ser desenvolver as pessoas. Se ele se perde nisso, se ele não entende que ele precisa desenvolver e que ele precisa investir tempo nisso e não gastar, né? Mas investir tempo em gerir as pessoas. Eu quero um time, eu sempre quis e eu quero hoje mais ainda, um time que seja melhor que eu. Se elas forem melhores do que eu vou ter certeza absoluta que eu fiz um excelente trabalho como gestora. Eu não quero pessoas que não queiram crescer perto de mim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o gestor ele tem que gostar de gente, o quanto ele gosta e o quanto ele está disponível para isso. A segunda coisa é ele entender que ele é exemplo. Que não existe mais um modelo de autocracia. As pessoas não querem. Elas não querem mais isso. Engajam, né? Não, de jeito nenhum. E aí eu vejo um monte de gente falando, Nath, ninguém aceita trabalhar aqui, é uma rotatividade, não sei o quê. E quando você vai ver... O exemplo. O problema tá lá no topo, né? Ele não faz gestão de pessoas. Não faz gestão de pessoas nem um pouco. E o terceiro, eu acho que é o autoconhecimento. O gestor precisa se conhecer, né? Como todo mundo na vida, mas como gestor... Que é muito difícil.
É muito difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer... eu falo que cultura é igual tomar banho, tem que fazer todo dia, senão a gente fica fedido, né? Todo dia você tem que lembrar quem você é. E como pessoa também, todos os dias você precisa se conectar, precisa lembrar pra onde você tá indo, porque tem muita distração no meio do caminho. Sim. Né? O gestor, ele tem que ter uma habilidade também de saber dar feedback e orientar, sem ter dedos de mais e sem ter dedos de menos, né? Já que quando você faz seu papel de gestora no dia a dia, feedback é muito mais tranquilo. Porque se você chama as pessoas só pra dar bronca, né, elas não criam uma relação de confiança com você. Se você cria uma relação de fazer o one-on-one, Né? como é que foi sua semana? Você conhece os principais desejos, os sonhos das pessoas que trabalham com você? Como que tá seu filho? Eu tinha um gestor que ele é uma pessoa extremamente racional, assim, extremamente. E eu sou zero, né? Sou uma pessoa de pessoas, então... eu do coração. Isso não significa que eu sou boazinha demais também, que às vezes as pessoas confundem, né? Eu sei falar não muito bem, né? Não, pergunta depois pra Thay. Mas... quando eu ia falar com ele, eu sentia que ele sabia que isso era importante pra mim, então eu já sabia. Que engraçado que ele é extremamente racional e ele é muito padronizado, né? Então ele sempre começava o one-on-one, assim, a gente fazia a cada 15 dias certinho. E ele sempre começava, e aí, Nath, como que o Davi tá? Sempre, ele sempre começava perguntando como o meu filho tá. E aí aquilo quebrava, porque eu já esperava, né? Mas aí um dia, ele falou pra mim assim, você tá bem? Porque eu tô te achando meio estranha essa semana, eu tô sempre feliz, tô sempre brincando, essa semana eu tava mais... Aí eu falei, minha avó não tá muito bem, a minha avó que me criou, né? Aquela estratégia empática, né? Pra criar um laço ali. E funcionava. Não, mas sempre funciona, né? Pô, quebrou o negócio duro de, você não contratou tantas pessoas e não sei o quê. O one-on-one, ele serve pra isso, né? Então, quando ele ia me dar um feedback, a gente tinha uma relação tão grande de confiança. Eu tava falando da minha avó, um dia ele falou assim, sua avó não tá bem? Então, eu falei, não tá. Mas eu vou levar lá num geriatra amanhã, não sei o quê. Aí ele falou, mas você vai levar pelo convênio? Eu falei, não, vou levar numa consulta particular, parece que é um médico bom. Aí ele falou, então pega uma nota e traz pra gente. Eu, por quê? Aí ele falou, o que é importante pra você é importante pra gente, Nath. A gente vai pagar a consulta da sua avó. Eu falei, nossa. E assim, nem precisava, teoricamente. Mas ele quis mostrar que, o que é literalmente importante pra você também é importante pra mim. Então, deixa eu participar desse momento com você. É igual eu falo no final do ano, né? Que as empresas compram um kit de final de ano e entregam pra pessoa de qualquer jeito. Não, por que você tá entregando um kit, de peru pra pessoa? Como empresa, você tá participando de um momento afetuoso, é do Natal da pessoa. Você vê como é relação, na hora que eu pedi pra você falar das três, a relação sempre tá no viés empatia. Sempre. Você fala de RH, você fala de pessoas, você fala de dar alguma coisa, você fala isso aqui. Assim, o exemplo é o exemplo empático, é claro que de postura, do que você sabe tecnicamente e tal, mas assim, sempre quando você lidar com o ser humano, tem um viés empatia, né? Se você não tem empatia com aquilo, eu vejo muito, assim, como fica na área acadêmica, professor, você vai ser um bom professor, é claro, tecnicamente todo mundo tem que ser bom ali, se não tá ali tem que ser bom, mas se o cara for empático com o aluno, como exemplo, porque ele se espera em você para ser como profissional, se não, cai na frustração. Aí ele tem que ser gestor, né? Você tem que ser gestor dos alunos, e ele vai ter que ser gestor no hospital, ele vai ter que ser gestor da clínica, ele vai ter que ser gestor... Então ele tem que, primeiro, é o que você falou, ter esse laço... O Calabrese fala uma coisa muito legal, que eu gosto sobre empatia, e eu concordo com ele. Ele diz que empatia não é se colocar no lugar do outro, né? Oh. Ele fala, empatia é você entender que o outro não sente e não pensa como você, e você precisa respeitar isso. E é verdade, porque às vezes, mas eu sou empático, eu tô me colocando no seu lugar, Jaque. Mas eu não sou a Jaque, eu não sei como ela sente, a maneira como ela processa isso. Como que eu posso falar que eu tô me colocando no lugar dela? Eu não tenho esse poder. E tem uma coisa que eu acho que é bem poderosa, que é a vulnerabilidade, né? Que a gente só se conecta na vulnerabilidade, não tem outro lugar. Quando você se coloca acessível. É difícil, né? Você lidar, assim, gestão de pessoas, você trabalhar com um grupo, mas você tem que saber... E achar essa medida, né? Do acessível com o... Eu preciso que você me entregue o que a gente acordou profissionalmente, né? É esse o ponto. É você combinar o jogo. Porque as pessoas acham que... Eu acho que eu falei, eu acho que você entendeu, você acha que entendeu, você acha... E ninguém fala. Ninguém fala. Por isso que fazer o one-on-one é tão importante.
e me fala, o que você entende que você vai entregar? Deixa eu ver, só pra gente entender se a gente tá alinhado. Me explica, como que você vai fazer isso? Cara, eu tenho uma história que é muito engraçada. Eu dava aula com um professor. Ele já tinha sido meu professor, né? Depois eu dei aula com ele. Ele tinha uma técnica muito interessante. A gente entrava em sala de aula e aí eu dava aula em 3 faculdades, eu dava uma atrasadinha, né? Pra chegar aquela correria. E ele dava uma atrasada mais que eu. Só que ele chegava lá, ele falava pra mim assim, e depois eu fui entender isso na filosofia, ele falava assim, eu amarro o contrato social. Primeiro dia ele discutia a relação. Ele falava, 1, eu vou chegar atrasado. 2, meu conteúdo não vai faltar. 3, tomara que vocês acompanhem meu ritmo. 4, não sei o que, bababá. E assim, o cara era impecável. Vários livros. A variação institucional do cara sempre era 10. E a minha sempre tinha um, chegou atrasado. Eu falei, velho, eu não discutia. É combinar o jogo. A regra com eles. É verdade. Você não pontuou, você não deixou assim, claro, ó, vai funcionar assim. Vocês entenderam? Então ninguém reclama, mas ninguém faz isso em relacionamento algum, que deveria fazer em todos. É porque é o que ela falou. Na realidade, quando você faz isso, tá mostrando vulnerabilidade. E as pessoas não percebem que tudo bem a gente ser vulnerável. O ser humano é individual. E quanto mais... A Brené Brown fala isso, né? Quanto mais vulnerável eu sou, mais corajoso eu sou. Então, é isso. Faz parte do processo. Nath, falando sobre cultura, eu acho que existe esse momento inicial do diagnóstico e conserto, né? Do navio. Mas eu queria te perguntar sobre a importância de uma formação do funcionário enquanto treinamento. É essencial. Não tem como a gente trabalhar com um time sem treinar, sem... Qual a frequência que tem que ser? Depende muito. Eu prefiro o feito do que o perfeito, né? É melhor você fazer pouco, mas fazer direito, do que ficar fazendo toda hora e encher linguiça. Depende da área, depende do nível do seu time, depende do seu tipo de negócio. Tem um cliente que é indústria, não dá para ele parar. Ele tem que fazer isso de um jeito muito organizado, cadenciado mesmo, porque senão estraga toda a produção, né? Então, não dá para ele falar, eu posso parar, sei lá, a cada 15 dias, né? Nesse caso, ele para a cada 15 dias. Mas ele não pode parar sem se programar antes. Então, ele programa a produção para parar o time. Tudo bem. Agora, eu tenho um outro cliente que todos os dias ele separa 20 minutos para poder trabalhar um pouco de treinamento com um pouquinho por dia. São várias pílulas por dia. Aí, de novo, não tem receita de bolo. O importante é a gente fazer. Mas fazer com estratégia. O que eu quero? Qual o resultado que eu espero disso? Por exemplo, o meu time... toda quinta-feira a gente faz um modelo Kumbuka, sabe? A gente tá lendo Comece pelo Porquê. Então, toda quinta-feira, às 8 da manhã, não importa se eu não consigo estar, se a Thay não consegue, tá lá, o time tá lá. Tem que estar lá, é um ritual de cultura pra gente. Então, a gente lê um capítulo e meio, e a gente discute sobre aquele capítulo entre o time. O que a gente acha sobre aquilo na vida, de modo geral, na empresa, como empresa, por exemplo, Comece pelo Porquê tem tudo a ver com a gente, né? Propósito e cultura não se separam, é a mesma coisa. Tem algumas coisas que estão aí no mundo atual, não, mas já faz um tempinho, né? Que tá vivendo no mundo empresarial, acho que vocês sentem bastante em relação a afastamento. Burnout, depressão e ansiedade recaem sobre vocês, né? E vocês lidam de que forma? Eu vou te falar como que era enquanto RH. Agora, como consultoria, como o nosso trabalho ele é muito pincelado, não tô lá o tempo inteiro, então é um pouco menor. Quando vem isso, eu vou entender com o time. Agora, quando eu era RH, eu tive empresas que eu escutei o dono da empresa falando, pode mandar embora. É mimimi. Eu escutei algumas vezes, não foi uma. Tem outras empresas que quando eu levava isso, eu falava, Nath, vai entender o que está acontecendo com a pessoa. Vai entender quem é a pessoa. E aí eu fazia um trabalho de ir lá, de ligar, de entender o contexto. Intermediar, né? E muito junto com a liderança, né? Porque tem muita gente que por ignorância
como esse Muito. negócio do mimimi. É mimimi isso aí, é mimimi até quando? Né? Tem E muito mimimi, tem muita muleta, né? tem de tudo, Isso. mas aí se a gente for pensar assim, a gente começa a virar extremista. Ou fica uma pessoa que Coração fala... peludo. Ou então qualquer coisa você tá, ai, coitadinho. Cara, e aí que sobrecai sobre a falta de diagnóstico, né? Eu acho que é falta de Quando- conhecimento. Porque assim, quando você está disseminado o conhecimento e você tem um diagnóstico real daquilo, ok. Mas até os profissionais da área da saúde, eu falo, porque tem vezes que vai lá, bate papo e recai sobre a empresa. Você tá com uma ansiedade. Queridão, ansiedade é um estado. Então, Mas- qualquer um pode estar ansioso. Como que a gente pode trabalhar isso de um jeito preventivo e não remediativo? A empresa precisa trazer consciência, entender que saúde mental faz parte. Então, assim, e não é colocar um negócio de bolinha de gude lá que vai melhorar, entendeu? E as pessoas acham que é isso. A empresa tem qualidade de vida, tem uma piscina de bolinhas. Tem uma chopeira. Não é isso. Não Você é falou isso. tudo, é um playground engraçado, é lanchinho em tal hora. Você fala, brother, o que é? Não é. Não é isso. É bem isso. E tem que cuidar de uma cultura para não chegar naquilo. Tem que trabalhar com a liderança, especialmente com a liderança, para trazer conhecimento para a liderança. Porque se ele começa a ver sinais, ele pode pedir ajuda para o RH. Ou se ele não tem o RH, ele pede ajuda para alguém. Ou ele traz essa pessoa antes de explodir o problema, né? Antes de virar um problema. Entender o que está acontecendo com essa pessoa, o que ela precisa. Eu tive uma pessoa na minha equipe, alguns anos atrás, que ela me chamou. E eu sei do histórico. Eu sabia do histórico, eu sei quem ela é. Então, eu sabia do dia a dia dela. E assim, eu tento ser o mais justa possível. Mas lógico que eu erro. Mas talvez eu tenha errado naquele momento, porque eu fiquei... Não. Ela me chamou e falou, olha, a minha psiquiatra falou que eu burnoutei. Eu não tô bem. Eu bem não tenho, foi bom. Detalhe, ela vivia com problema com o pai e com a mãe. Vivia com problema. Ela era enlouquecida pra sair de casa, então ela não se dava bem com os pais. Ela tava no último ano de psicologia, ou seja, TCC, não sei o quê. Ela tinha um relacionamento super abusivo. Quando você olha o contexto todo... E assim, a gente tava num momento de muita pressão no trabalho, tava, realmente. Mas eu nunca fui uma pessoa com o meu time de você tem que entrar às 8 e sair às 5. Mas você tem que ser comprometido. Tem que ser comprometido, tem que estar aqui. Entregar. Tem dia que você vai ter que ficar até mais tarde. Tudo bem? Eu sempre combinei o jogo. Sempre. Tudo bem? E ela chegava todos os dias. A gente tinha uma van na empresa. Ela chegava, que pegava no metrô ainda pra ajudar as pessoas e tal. A gente cuidava das pessoas, né? Então, pegava a van. Ela pegava a última van, que chegava umas 10 horas mais ou menos na empresa. Ou seja, ela chegava às 10. Eu nunca peguei no pé por causa de horário de almoço. Você tem que fazer 1 hora de almoço. Mas faz o que quiser, vai. Você tá livre. Desde que você entregue o que você precisa entregar, problema seu. Nunca fez 1 hora de almoço, porque nessa época eu não fazia hora de almoço, então eu sabia o horário de todo mundo. Sabia todo mundo. Ela fazia faculdade, então ela saía antes das 6 todos os dias. E aí eu falei isso pra ela. Falei, você tá aqui há 2 anos, tava 1 ano e pouquinho. Falei, você nunca ficou até mais tarde por trabalho. Você nunca trabalhou um final de semana, nesse período. Você entrou aqui como estagiária, você virou assistente, você virou analista em 1 ano e meio. Será que o problema é a gente? E a gata? Falei pra ela, eu vou te dar férias hoje. Você vai sair de férias e você vai pensar se é essa empresa que você quer trabalhar. E eu também vou pensar se eu quero você na minha equipe. Ela, mas você não tá entendendo que eu tô com um problema de saúde mental, você é psicóloga, não sei o quê. Falei, eu tô entendendo. E eu tô querendo te ajudar. Eu vou te dar férias. Ela, não, mas é que eu não programei. Como que eu vou sair de férias hoje? Falei, vai sair de férias hoje. Vai sair de férias hoje. Eu não sei se hoje eu faria isso, mas... Nossa, eu gostei. Mas eu dei férias pra ela naquele dia. Eu falei, a partir de mais você não vai vir mais. Você não burnoutou? Você vai descansar. O burnout é um problema tratado no trabalho, mas é um problema de gestão de vida. Atribui muito ao trabalho, mas é um problema de gestão de vida, de entender tempo e espaço do que tem que Mas fazer. ela voltou de férias e pediu demissão, tá? Ela falou, você tinha razão. Eu acho que eu não quero estar aqui. Falei, eu sei. Ela arrumou todos os motivos pra projetar em mim ou na empresa que aquele era o problema. Mas aquele não era o problema, aquele era o sintoma.
Vou até aproveitar esse gancho, porque às vezes alguém que está nos assistindo sofre dessa dor e tem dificuldade de identificar. Porque nesse caso, essa pessoa foi até você, né? Querendo botar no teu colo ainda. Como identificar as laranjas podres na cesta? Ó, quando você faz o one-on-one, com frequência, quando você cria uma relação de confiança, você sabe. Você sabe. E assim, se você já tem a laranja podre, não tenha mais. O problema é que as pessoas têm a laranja podre e postergam o problema. Ai, mas eu não vou mandar embora agora, porque agora eu não tenho ninguém pra colocar no lugar. Sim. Ai, não vou colocar... Aí você aceita um detrator dentro da sua empresa. Ele tá falando mal da empresa, ele tá falando mal de você como gestor. Você sabe, não trata e aceita. Sabe o que você tá ensinando pra sua equipe? Que tudo bem falar mal da sua empresa. Que tudo bem você ter aquele comportamento. É aceitável. Só que aí é o tal do walk the talk, né? Você fala uma coisa e você se comporta de outra maneira. Qual a credibilidade que você tem como gestor? Nenhuma. Zero, você não é o exemplo. O que é importante ter no one-on-one? Ó, eu gosto de fazer o one-on-one sempre pensando na pessoa como ser humano. E aí, como é que você tá? Como você tem se sentido? Tem alguma coisa que você queria me contar que eu não sei, que tá acontecendo? Qual que é a sua expectativa? Como foi até agora? O que você espera? Né? Se você faz semanal, o que você espera para a próxima semana? Qual que é o seu principal desafio? E o que eu posso fazer para te ajudar enquanto gestor? É sempre. Só que você pega o histórico. Semana passada ele falou, não, eu não preciso de ajuda. E não entregou. Aí você fala, mas eu te falei que eu te ajudava. E aí, você entende como na hora do desligamento fica mais fácil? Sim. Porque você não... Achei legal isso. Não, você não desligamento não pode ser surpresa, né? Então, quando eu falei pra ela, eu não sei se você vai continuar na minha equipe. E eu falo muito isso pro meu time. Quando tem alguém que eu entendo que não faz sentido, eu falo, olha, vamos pensar junto? De um jeito, tá tudo bem, a gente não pode demonizar tanto o fim dos ciclos assim. Tá tudo bem, por isso que eu falo, promove pro mercado. Pois é, né? já abre outra porta pro mercado. E aí você fala pra pessoa, olha, você não tá feliz. Vamos pensar junto? Sim. Eu vou pensar porque eu preciso de alguém que esteja feliz aqui. E você não tá. E eu queria que você fosse honesta com você. É isso que você quer? Faz sentido? Eu te ajudo a buscar outra coisa. Você fica aqui mais um mês. Mas tem que ser honesto. Aí teve um cliente que eu falei isso pra ele. Ele falou pra mim assim, mas aí a pessoa vai pegar provas pra me processar. Falei, se ele quiser te processar, ele tá pegando provas faz bastante tempo, tá? Não é isso que vai fazer ele te processar, não. Esquece isso aí. Queria até te pedir sua opinião. Assim, como você vê hoje a legislação trabalhista? E essa questão de processo, enfim, essa relação empresa-funcionário? Porque hoje eu vejo que isso é um caos, assim. É muito difícil você saber em quem você poderia confiar para ter enquanto funcionário PJ. Às vezes você tem um perfil de CLT que já entra ali na maldade mesmo. Você corre risco o tempo todo. Eu acho que assim, ó, a legislação, ela é antiga, né? Bem antiga. E ou você luta contra isso, e vai ser difícil você conseguir mudar, ou você, de novo, cria uma relação de confiança com as pessoas. Eu trabalhei em empresas que tinha 300 funcionários PJ. E na minha época, a gente teve um processo trabalhista. 300 funcionários PJ e olha... Mas por quê? Porque a gente tinha uma relação muito clara e uma relação de muita confiança com as pessoas. Você entendeu que aqui você é PJ? Você entendeu que você vai ser cobrado? Né? Ai, Natália, você não pode falar isso tá contra a lei, não sei o quê. Tá bom, então contrato CLT. Tudo bem. Ué, a gente precisa trabalhar com a verdade, gente. Honestamente, eu prefiro trabalhar com a verdade, com as pessoas, do que falar, não, mas é PJ, eu não posso cobrar a pessoa. E fica falando mal da pessoa. Ai, mas ele não foi embora no horário. Mas ele não é PJ? Você não tá tratando como um PJ? Então, assuma o que ele é um PJ pra você, sabe? Ou não, eu não tenho condição. A gente tá desenvolvendo isso. A gente vai fazer isso. O que você espera? O que você quer como profissional? O que isso significa pra você? Essa relação com a empresa é difícil, né? Eu acho que qualquer relação de confiança é difícil, não só dentro da empresa, né? Não, falo assim, em relação com a empresa porque é corporação, mas com qualquer tipo de relação. A gente estava falando aqui, por exemplo, vou remeter ao cérebro, em sistema de recompensa. A pessoa nunca se sente recompensada. Não. Então sempre vai ficar um ciclo ruim. Por isso você tem que fazer o one-on-one.
E sim, por isso que você tem que tratar também com a verdade. A cada 15 dias é um número bom. É bom. Você fala, o que você mais gosta de trabalhar aqui? Ó como você tá levando a pessoa pro que é positivo. É. E o que é bom aqui pra você? E você como profissional, como é que você se vê aqui? Por que a gente não fala isso pras pessoas? Isso é legal, cara. A gente precisa levar as pessoas pro que é positivo. Precisa mostrar para as pessoas. O que você acha de diferente aqui? De todos os lugares que trabalhou, o que você mais gosta aqui? Devolve isso na frente de todo mundo. Gente, a gente faz all hands lá na minha empresa. É um dos nossos rituais. Toda segunda-feira, a gente tem meia hora para poder atualizar de todos os assuntos, todo mundo na mesma página. Então, projetos, fala sobre os projetos, comercial, traz como é que estão os nossos clientes, os possíveis clientes, tal. Elas mostram um funil de vendas, enfim. E aí, é nesse processo, a gente já tem que elogiar alguém ali, a gente já usa. E sempre baseado nos nossos valores. Assim como quando eu tenho... um dos valores da Ethos, eu não gosto muito de valor convencional, né? Tipo ética, comprometimento. Então, os nossos valores, a gente tem desrobotizamos, o problema é nosso. Não tem essa de, não, isso aqui é da Natália, por isso que eu não fiz. O caramba. O problema é nosso. O problema é nosso. Primeiro resolve Adorei. o problema. Depois a gente pensa quem errou, se foi um problema de processo. Depois, primeiro tira o problema da frente. Se você viu que tinha um problema e não tirou da frente, você tá errado. Independente da sua cadeira. Isso comigo também. Começa comigo. Se humaniza. Exatamente. Por isso que um dos valores também é desrobotizamos, porque a gente não quer tratar as pessoas como todo candidato é um candidato a mais, um número ali. Não, é uma pessoa, é uma história. Então a gente tem que tomar cuidado para tocar o outro. Eu tô fazendo perguntas sobre ele, tem que tomar muito cuidado, tem que ser respeitoso com a pessoa. A gente, para todos os nossos candidatos, dependente da empresa, a gente roda um NPS com ele. A gente pergunta como que ele se sentiu participando de um processo seletivo com a gente. Essa é uma métrica importante pra gente. Legal, hein? Isso é bem legal. Então, eu sempre vou pra valores que são... humanização, por exemplo, é humanização. Mas a gente usa desrobotização, porque pega um pouco mais pras pessoas, assim. Então, a gente começa a trazer isso no nosso dia a dia. Gente, aconteceu tal coisa. Ninguém resolveu, mas o problema não é nosso? E aí? Por que a gente está discutindo quem errou se a gente não está discutindo a resolução do problema? Tem alguma coisa errada aqui. Sim. E eu falo exatamente assim. Gente, mas maravilhosa, né? Você vê o nível de conhecimento e percepção de pessoas. E eu imagino que você deva aplicar isso também na sua vida pessoal, né? Você tem o Davi, que tem 11 anos, você foi casada há 12 anos. E imagino que depois que você tenha separado, isso tenha sido uma transição muito especial para você. Porque é meio que aplicar na vida pessoal também esses sistemas organizacionais. Eu tenho um podcast e o meu filho foi meu convidado. Que lindeza! E todo mundo falou, que legal. Foi o podcast que eu tive mais visualizações. E foi muito engraçado, porque o Davi, ele é uma criança... Bom, eu sou mãe, sou suspeita, né, gente? Mas eu recebo muito feedback. O Davi é uma criança muito fora da curva, assim. E eu nunca tratei o Davi como uma criancinha de, filhinho, não sei o quê. Eu sempre... Às vezes eu até trato ele muito como adulto. Ele fala, mãe, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, você não fez mais... Ele vem todo feliz. Mãe, olha que legal, não sei o quê, eu fiz isso aqui. Aí eu falo, você não fez mais que... Aí ele, minha obrigação. Ele já sabe. E a gente tem essa relação, mas a gente tem uma relação muito de amizade, assim. O Davi é uma criança incrível. Às vezes ele tá na casa do pai dele, ele manda mensagem de manhã, ele fala, bom dia, linda da minha vida, minha princesa. Aí eu falo, ai, sensacional. Que lindo! Mas ele é uma criança muito fora da curva. Se ele tivesse aqui, ele tava conversando com a gente, falando. E ele é solto, assim. Mas eu acho que eu tento... Não sei se eu consigo tanto como eu gostaria, mas eu tento ser o melhor para todo mundo, mas o melhor para mim também. Óbvio. Esse processo de amadurecimento foi... Casei muito cedo, casei com 21 anos. E eu casei... Eu ainda não entendia muito bem sobre a vida quando eu casei, porque com 21 anos você entende o quê? Não muita coisa, né? Parece uma boa ideia, eu vou tentar. Bom. E eu casaria de novo, acho que foi uma boa ideia, sim. E não é porque acabou que foi ruim, muito pelo contrário. Eu falo, quando alguém fala assim, ai, que pena que não deu certo, né? Vocês eram tão legais. Eu falo, mas quem falou pra você que não deu certo? Deu super certo, não é porque acabou que não deu certo. Que é o que eu falo do fim dos ciclos, né? Você sai da empresa, por que você tem que sair da empresa falando mal?
Sim. Fez parte da sua vida. Se você estava lá durante tanto tempo e você sai falando mal, tem alguma coisa errada com você, não com a empresa. Né? Por que você permitiu isso na sua vida? Então, o fim dos ciclos, ele dá a possibilidade... O fim dos ciclos dá a possibilidade pra gente viver coisas melhores na nossa vida. Então, eu tento o tempo todo me conhecer melhor, saber o que faz sentido pra mim. É a máscara, né, do avião. Tem que pôr primeiro em mim pra depois pôr nos outros. Sempre assim, né? O que Com é melhor pra certeza. você vai ser melhor pros outros. Se você tá bem... E é isso, eu sou uma pessoa muito de pessoas, né? Eu gosto muito, eu falo pro pessoal, ó, eu sou amiga de baixa manutenção. Eu esqueço de responder, mas eu tô aqui. Uma biga de baixa manutenção. Ah, Nath, mas é muito legal, porque assim, dá pra ver que você, além de ter um astral muito alto, né, e ser uma super líder que aplica isso com muito amor, eu acho que a coisa mais bonita é a liderança que é feita com empatia, né? Dá pra ver que você consegue aplicar nas áreas da sua vida, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, eu acho muito especial. Vamos fazer para aquelas perguntinhas? Básicas. A gente faz algumas perguntas para dar uma mensurada no que você alimenta o seu cérebro. É uma alimentação do seu cérebro. E a gente se baseia em coisas simples, na verdade. Verdade. É assim, o quanto de sono por noite? Eu durmo pouco, gente. Eu durmo umas 5, 6 horas, assim. Mentira. E eu vou falar pra vocês que eu acordo muito bem. Assim, não, eu sou difícil de levantar da cama. Mas eu não levanto de mau humor. Eu sou muito feliz de manhã. Diferente da maioria das pessoas. Eu já começo o dia. Tanto é que eu posto. Mais. Eu sei, mas eu não consigo. Eu tô tomando melatonina agora pra tentar dormir mais. Os laços de memória, né, a parte fisiológica do cérebro todo reparada à noite. Eu durmo. As vassourinhas. As estão vassourinhas passando à noite. estão passando à noite. Eu durmo pouco. Durmo pouco. Menina, é pouco mesmo. 5 a 6 horas eu fico sem carisma. Sabe que o Federer, o Federer fala que dorme 10. Que delícia. Acredita? Eu sabe não consigo. Sabe o que eles brincam? É o doping natural. Olha só. Gente, eu acordo. 10, brother. Eu falei, 10? 10 eu sonho também. Sonho. Mas eu nem consigo também. Falar que dorme 10, eu acho que vai Eu não doer até minhas consigo. costas. Final de semana, eu falo, vou dormir até mais tarde, né? Aí eu acordo, meu celular às vezes desperta, esqueço de tirar, eu acordo 4 horas, né? 4? Também já não é um bom horário, sério. Eu treino das 5, acordo das 5, eu treino das 5 às 6. da cama. É, Teu cérebro daqui, ó. eu Babando, treino das falando. 5 às 6. Aí eu acordo, aí eu sempre vou ver o sol nascendo, que eu acho lindo. Eu sou apaixonadíssima pelo céu. E aí eu de tanto postar e escrever, já agradeceu hoje? Aí o pessoal agora posta e escreve, já agradeceu hoje? Me marca. Muito Vai ser uma bom. boa, né? Porque- Hidratação. Quanto de água você ingere por dia? Olha, eu tô melhorando, mas também não sou um grande exemplo, não. Nem sei te falar quanto. Isso é um problema, temos um cacto à nossa frente. Temos Deixa eu tomar Ela uma. tá Toma até uma de verde, aguinha, tá toma uma aguinha. Poxa vida, ninguém combinou essa parte comigo. Nossa, eu vou perguntar sobre trabalho, mas Não. se o volume de água... Primeiramente, já fala pra ela que as reações químicas acontecem em água. Tem que tomar água, senhora. Tô sem reação química, hein? Se Mas é você uma sem loucura, reação né? química tá fazendo esse auê, imagina tomando água. Tem vezes que faz aquela matemáticazinha que o cérebro consome muita energia, consome mais de 22% da energia corporal toda, então quase 1/4 da energia corporal, estado parado. E ele que faz mais reações químicas, tipo assim, o volume hídrico que você toma é quase todo para ele. Depois ele divide nos músculos, em outros lugares, mas assim, é prioridade. Prioridade é ele fazer reação química e ele sintetizar. Tô errada, né? Aí você fala, cara, você não tá fazendo isso. Não erre com você. Carga de trabalho semanal. Eita. Agora vem muito. Agora vem de vamos. monte, agora O vem negócio de tá monte. complexo aqui. Ó, eu tenho problema com isso, assim, porque eu gosto muito do meu trabalho. E às vezes eu nem percebo que eu tô trabalhando. Isso é bom. Então eu não sei falar, porque eu tô muito ligada em muitos grupos. E aí, geralmente, tem algo... Eu tô ligada, o pessoal tá falando... e o que eu faço agora? Eu tenho um combinado com meu filho. Que é menos coisas e mais momentos. Então... Ó, deixa eu Muito uma coisa bom, muito boa. bom. Então, eu e o Davi, o final de semana que é dele, é dele. O final de semana que ele tá no pai dele, é meu.
Então, é menos coisas, mais momentos. E a gente sempre combina uma experiência de alguma coisa. Ou a gente vai em um lugar diferente, ou a gente viaja. Alguma coisa que seja uma experiência nossa. Eu e ele. Então, nestes momentos, eu evito. Não vou falar que eu sou 100%, porque o Davi pega no meu pé. E Mas fala, essa relação é interessante, né? A gente estava comentando isso antes. Assim, você tem uma relação boa com o trabalho, você não leva como trabalho. Se fosse pegar um cálculo físico e falar assim, ó, trabalho... Existe dopamina nas Sim. ações. Você tá se fica divertindo ali. feliz. Outro dia eu cheguei em casa e eu tava com o pé inchado, assim, com os meus pés bem inchados, porque eu tinha dirigido muito tempo e eu dirijo de salto, né? Aí só tô errada de novo, né? E eu com o pé inchado. Aí eu coloquei uma bacia assim, coloquei meus pés. Aí ele veio assim do meu lado. Aí ele passou a mão assim em mim e falou: mãe, fica tranquila, vai valer a pena. Ai, meu Deus! Ai, que lindeza! Eu vi um dia, eu até falo isso aqui, que na física, o trabalho é energia por um intervalo de tempo. Então, se gastar ou fazer essa relação de muito tempo, muita energia, isso, nós seres humanos somos uma resistência. Você desgasta, queima e falha. Eu ouvi hoje uma notícia de uma mulher que corre uma maratona por dia. Eu pensei exatamente Não, nisso. E até quando ela vai correr? loucura. Que loucura, eu não E corro você 5 falha, o quilômetros. tecido tem uma hora que ele tem uma curva de falha. Você vai chegar a um determinado ponto que ele vai falar assim, tudo bem, falhei. Aí dá uma doença física. Mas antes de dar física, vai dar psicológica. Tem sinais, né? Vai ter muitos sinais. Até você Haverá sentir aqui Tá vendo? fora. Mas O que a gente tem que perguntar mais pra tem ela? mais uma, atividade física. Atividade física. Agora sim. Poxa Vai de vida. sobra. Não, de sobra também é muito. Mas eu faço de segunda a quinta. Tá, ó. Ah, tá bom. É, pô, mas quanto eu não tempo? fazia. Uma Faço uma horinha. É, Bom. faço musculação. Um livro, Nath, que mudou sua vida. Que mudou minha vida? Eu li um recente que eu gostei muito. Até dei pra Thaisa ler. Que é... Ih, caramba, como que é o nome? Às vezes vem... Como é? Às vezes vento, às vezes ventania. Não, às vezes brisa, às vezes ventania. Às vezes brisa, às vezes ventania. É bem legal. Às vezes eu sou aquela brisinha gostosa, às vezes eu sou aquela Furacão. ventania que Revoada. chacoalha você e deixa aquele clima mais gostoso, mas... Cara, vou aproveitar. É legal. Um livro, alguma referência sobre recursos humanos, que você falaria assim, ó... Isso aqui é uma bíblia, vai ajudar É, o isso aqui vai te ajudar. Bíblia Cultura. Tá até ali. Esse livro que eu trouxe, inclusive, que eu tô separando alguns insights pra separar o material. Você é o que você faz. Eu pensei que era doação pro programa. Vou mandar um pra vocês, pode deixar. Vamos mostrar ele aqui. Mas você é o que você faz, pra mim, é uma bíblia sobre cultura, sobre gestão de pessoas. Legal, hein? Muito bom, Olha, muito nem bom. combinamos, eu trouxe, porque eu trouxe Não, mas fora muito da bom, bolsa. sempre boa. A gente quer deixar isso, né? Boas Legal, indicações. Esse livro é muito bom, muito bom. E eu tô relendo pra tirar alguns insights, até pra ajustar, fazer alguns ajustes de metodologia pra ethos mesmo. Muito legal, Nath. Agora eu queria que você deixasse um conselho. Muito legal, vou deixar aqui. Deixa um conselho para pessoas que possuem muita dificuldade com lidar com pessoas no ambiente profissional. O Pode conselho... falar pra lá, ó. Tá. O conselho que eu dou é peça ajuda. Tá tudo bem a gente não conseguir fazer as coisas. Mas quando a gente nega que a gente tem dificuldade, a gente não pede ajuda e a gente não se desenvolve, só tende a piorar. Então, não consegue, pede ajuda. Pede ajuda para quem já fez, pede ajuda para quem goste. Observe, tenha boas referências. Acho que esse é um ponto importante. As pessoas estão perdendo as referências, né? Então, quem são as suas referências diz muito para onde você vai. Sim. O que você consome. Literalmente, na vida, é isso, né? O que você é o que você consome. Então, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, acho que esse é um conselho que eu daria aqui. Maravilhosa, né, gente? Que honra nossa do Cérebro Pode ter a Nath aqui conosco. Aula. Agradeço. Aula! Para você que, precisa aprender Muito esse processo conteúdo de bom pra conectar-se, aplicar. organizar aí sua empresa, seu empreendimento. E isso impacta 100% no sucesso do que a gente quer, né? A gente quer Com que as empresas certeza. cresçam. Com certeza. E não só crescer, mas crescer de um jeito saudável. Dá pra crescer de um jeito gostoso sem sair arrancando o pescoço, né? E sem perder a saúde. Porque aí a gente faz de um jeito tão sofrido. Muito bom. Né? Não precisa. Nath, fala suas redes sociais. Minhas redes sociais, nath.
Agustinelli, Agustinelli. Maravilhosa. Esse é o meu. A Ethos, ETHOS, Ethos GC. Meu LinkedIn é Natália Avelino Agustinelli. Acho que é isso. Maravilhosa. Gente, sigam a Nath. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, assinem o nosso canal, deixem o like. Quem tiver dúvidas a mais, deixe nos comentários que a Nath vai responder a todas depois. Obrigado, viu? Muito obrigada, Agradeço. Nath. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agora eu já sei que eu não preciso me esforçar tanto. Olha como vem chegando. Um cérebro pode trazer uma mente no RH. Muito Que bom. mente Obrigada, brilhante. Muito obrigada. Gostei muito. Eu Espero que adorei, vocês tá? tenham gostado. Até o próximo episódio.